Oi, amigo! Olá, amiga! Estamos aqui para resolver um exercício sobre Sudoku. Eu já pratico Sudoku há alguns anos e acho bastante interessante e ajuda muito ao desenvolvimento do raciocínio. As regras para esse jogo são as seguintes. Os números ou dígitos usados são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Observe que o dígito 0 não é empregado. E as regras são. Bem, antes de mais nada, vamos definir que a linha seria isso aqui, né? São, então, 9 linhas aqui que nós temos, perfeito? E as colunas, essas verticais, que são 9 também. Ou seja, 9 horizontais, 9 linhas, e 9 verticais, 9 colunas. Né? Bem, então, nós temos um tabuleiro maior, que seria este daqui, esse bem grandão, constituído de 9 tabelas menores, ou seja, são 9 tabelas com 9 quadrículas. Olha, primeira tabela, segunda tabela, terceira tabela, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava e nona. Então, cada tabela possui 9 quadrados, né? Como diz aqui. Então, total, se eu tenho 9 vezes 9, dá 81 quadrados dentro do tabuleiro maior. E esses números podem ser preenchidos por dígitos de 1 a 9, conforme dissemos, e o 0 não entra. O objetivo do Sudoku é completar o tabuleiro com números de 1 a 9 sem que esses números se repitam nas linhas. Ou seja, em cada linha eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nenhum desses números pode estar repetidos, ou seja, são todos distintos. Né? E nas colunas também, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, não pode ter nenhum número repetido. Né? Perfeito? Então vamos começar a resolver aqui um exercício de Sudoku. A gente sabe, por exemplo, que há um Sudoku talvez básico, um intermediário e um avançado. Ou como alguns dizem, um fácil, um médio e um difícil. Mas as técnicas empregadas são basicamente as mesmas para resolver. Há várias técnicas. Eu vou aqui empregar uma delas aqui, que eu acho bastante simples, sobretudo para quem está iniciando ou para quem já é de um nível médio. Vamos a ela. Olha bem. Em primeiro lugar, eu sei que em uma quadrícula dessa aqui, ou seja, uma tabela dessa, tem que ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E não pode se repetir. E em cada linha não pode repetir. E em cada coluna também não pode repetir. Então, eu costumo fazer o seguinte, procurar, por exemplo, uma linha ou uma coluna que esteja o máximo possível de preenchimento que existe. Olha essa daqui, olha, só faltam 2. Quais os 2 que faltam aqui? Olha, tem 1, o 2 não tem, então o número 2 falta. Eu anoto bem aqui em cima. O 3. O 3 tem, o 4 tem, o 5 tem, o 6 tem, o 7 não tem. E o 8 e o 9 estão aqui. Então, nesta linha, eu tenho, só estão faltando o 2 e o 7. Será que eu posso preencher? Será que eu boto um chute aqui ao 2? Não, não façamos isso. Vamos raciocinar com lógica. Olha bem, eu sei que em cada linha não pode repetir, e em cada coluna também. Olha. Eu poderia empregar, por exemplo, o número 2 aqui. Não, porque eu já tenho nessa coluna o número 2. Então eu elimino o 2. Ora, se eu eliminei o 2, eu só podia botar o 2 ou o 7, só restou o 7. Então eu fico com o 7 aqui, né? Aí eu pego e apago bem aqui o risco dizendo que eu já usei. Se eu usei o 7 aqui nesta linha, eu não posso usar o 7 de novo aqui. Então eu elimino o 7. Só sobrou o 2 para cá. Então a gente já resolveu aqui a primeira linha, completou, né? Isso aqui. Aí a gente costuma, às vezes, fazer o seguinte, olha. Nós usamos aqui o 2, olha, o 2 está nesta coluna, já existe. Já existe também nessa coluna? Existe, está ele aqui. E existe aqui nesta coluna? Existe, está aqui. Perfeito? Porque, no caso, sempre é interessante que a gente vá preenchendo. Olha isso daqui, ó. O 2 está nesta linha, o 2 está nesta linha. Nesta linha, onde é que poderia estar o 2? Nesta linha aqui, o 2 não poderia estar aqui, porque ele já pertence a essa tabela aqui. E também não poderia estar aqui, porque ele já pertence a essa tabela por meio desse aqui, ele já está aqui. Então, o 2 ele só poderia estar aqui ou aqui, perfeito? Se eu botar, por exemplo, 2 aqui, pode? Não pode, porque já existe um 2 aqui. Então, esse 2 aqui não pode. Ora, se o 2 não pode estar aqui e também não pode estar aqui, só resta este daqui para o 2. Olha. Eu botaria o 2 bem aqui. Notou que eu utilizei esse 2 que eu encontrei aqui já para ajudar a encontrar esse outro 2. Certo? Aí eu tenho um 2 nesta coluna e tenho um 2 nesta coluna. Eu tenho que ter um 2 nesta coluna. Só que eu não posso ter mais nessa quadrícula aqui e nessa quadrícula total aqui, tabela, né? Nessa tabela aqui e nessa tabela aqui. Então só restam essas duas posições para o 2. Perfeito? O 2 pode ser aqui? Não, porque já tem nessa linha um 2, então só poderia ser aqui. Olha.
Preenchemos outra. E, veja bem, esta linha agora que eu preenchi o 2, ela ficou com apenas duas quadrículas em branco. Então vamos colocar esses números. Eu costumo às vezes escrever aqui em cima como eu fiz aqui, para facilitar, para a gente não esquecer. Mas aquele que já está experiente, ele vai começando a memorizar, certo? Bem, então tem 1, 2, 3. Não, 3 não tem, então o 3 está faltando. Vamos ver, 4, 5. Não, 5 também não tem. Então vamos ver todos os números, né? 6, 7, 8, 9. Porque às vezes a gente, listando os números assim, falando, a gente pode esquecer de algum deles. Então a gente sempre tem que ver, porque às vezes a gente pode botar um número repetido. Então o 3 e o 5 poderia ser aqui, bem como o 3 e o 5 poderia ser nessa linha aqui. Então vamos analisar as colunas, né? Ó. O 3 e o 5. Vamos analisar, por exemplo, essa tabela aqui, ó. Ora, já tem um 3 aqui. Não pode ficar aqui. E ademais, já tem um 3 nessa linha, também não pode. Então eu elimino isso aqui. Então aqui só pode ser um 5. Eu gosto de deixar o 5 maior. Aí eu elimino esse 5 daqui. Não tem mais nada aqui, né? Você também pode usar uma borracha e apagar, né? O próprio aqui, a gente poderia aqui, nesse editor aqui, apagar, certo? Mas para a gente ganhar tempo, vamos logo riscar, certo? Ó, perfeito. Ora, e aqui é 3 e 5. Ora, mas se eu já usei o 5 aqui, aqui o 5 também não pode aqui. Então aqui só pode ficar o 3, né? Certo? Então aqui é o número 3. Observe que eu já estou começando a completar alguma coisa. Então a gente procura novamente, né, o que poderia nos ajudar. Por exemplo, vamos trabalhar agora o seguinte. Olha, eu tenho aqui essa tabela que eu tenho 9 posições, em que 6 delas já estão preenchidas. Bem, então eu tenho que preencher essas daqui. Por exemplo, se eu fosse preencher essas daqui, eu teria que preencher, por exemplo, com que números? Olha, 1 não está aqui, então seria ou o número 1, o 2 já está, o 3 já está, o 4. Ou o 4, 5 e 6. Porque eu já tenho aqui o 7, o 8 e o 9. Então a mesma coisa aqui. O que falta? 1, 4 e 6 estaria numa dessas três quadrículas, certo? 1, 4 e 6. Perfeito? O usuário de Sudoku poderia resolver esse problema de N maneiras. Ele poderia começar por aqui, em alguma posição aqui, e fazendo da sua forma. Evidentemente, se ele encontrar formas mais fáceis, como essa que eu estou tentando explicar, ajudaria bastante. Então veja bem, ó. 1, 4 e 6. Se eu olhar aqui essa linha, essa coluna, desculpa, eu já tenho 1. Então 1 não pode ser aqui. Ó. Então eu já elimino, né? Se eu for olhar esta coluna aqui, 1, 4, 6 e 4 não pode, o 6 não pode, porque já estão nela. Então eu elimino aqui, olha. 4 e o 6. Só sobrou 1. Na verdade, se só sobrou 1, aqui só pode ser um 1. Pronto, matei. Ora, se 1 já está aqui e não pode ser aqui, eu risco, né? Eu risco. Então sobra o 4 e 6 para cá ou 4 e 6 para cá. Aqui eu tenho 4 e 6, não. Então ficaram duas posições 4 e 6 aqui para a gente depois trabalhar com elas, né? A gente não saberia exatamente qual seria o resultado aqui. Então vamos olhar. Tem alguma com só duas posições a preencher? Aparentemente tem essa daqui. Vamos trabalhar com ela. Ó. Aqui seria o quê? 1, nessa linha. 1, 2. Ou 2 não tem. Então, ou é o 2, o 3. 3, 4, 5, 6, 7 está faltando. Né? 7, porque nós temos aqui o 8 e o 9. Evidentemente que aqui falta 2 e o 7. Aqui também ou é o 2 ou o 7, né? O que é que a gente faz? Observa aqui se tem algum 2 e 7 aqui, ó, nessa tabela. Não tem. E aqui tem? Não tem, então não posso ganhar nada. O 2 tem aqui, ó, o 7 tem esse 2, então aqui não pode ser o 2. E analisando aqui, aqui 1 não tem, nem 2 nem 7. Mas só esse 2 aqui já matou. Então aqui só pode ser o 7. Eu elimino aqui. Como aqui foi o 7, não pode ser 7 aqui, porque nessa linha aqui eu não posso ter 2 7. Então aqui sobra só o número 2, perfeito? Mais um que a gente já começou a fazer, né? Olha bem, essa daqui, essa tabela, faltam duas posições. Vamos ver quais são. 1, 2, é o 3, está faltando. 4, 5, 6, está faltando o 7. Porque nós temos então o 8 e o 9 que complementam. Sempre é você ir do 1 até o 9, certo? Porque você pode repetir até inconscientemente. 3, então eu marco aqui o 3 e o 7, porque está dentro dessa tabela aqui, né? Então vamos ver se nessa coluna tem 3 ou 7. Olha, nesta coluna já tem 3, então aqui não pode ser 3. Obrigatoriamente aqui seria o 7. Então a gente tira aqui, e 7 está nesta linha, então 7 tem outro 7 que não pode ter outro 7 na mesma linha. Eu corto. E só sobra o número 3. Aí eu risco também, né? Olha, nós já preenchemos esse daqui completamente, essa tabela. Perfeito? Então, olha, rapaz, essa daqui ficou mais fácil. Aqui só está faltando um. Qual é? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, né? Vamos ver aqui. Tem o 7, o 8 está faltando, então aqui deve ser o 8.
porque o 9 nós temos aqui, perfeito? Então nós preenchemos essa aqui por completo, não é? Por completo. Aí olha bem, ó, aqui eu tenho 8, aqui eu tenho 8, certo? Nessa linha já tem 8, nessa linha tem 8. Então, nesta linha aqui, o 8 não pode estar aqui nesta linha porque ele já pertence a essa tabela. E não pode estar aqui porque ele já está aqui, nessa tabela aqui. E então, assim, o 8 só pode estar nesta linha que não pode ter 8, e nesta linha também não tem 8, já tem tudo preenchido. Então, 8 ou é aqui ou é aqui. Eu posso colocar o 8 aqui? Não posso, já tem 8 aqui. Então, o 8 só pode ser aqui, ó. Outro método de a gente ter 8, né? Já pegamos ele aqui, certo? Então vamos continuar. Olha, esta tabela aqui, nós temos então 9 posições em que 7 estão preenchidas. Quais as que faltam? O número 1 parece que falta, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então ou é o 1 ou é o 9. 1 ou 9, né? Aí vamos ver se a gente consegue saber. Aqui eu não tenho nenhum no 9, aqui eu não tenho nenhum no 9, então não adiantou muito, apenas nós dissemos que faltam essas duas posições aqui. Vamos continuar procurando. Vamos ver essa daqui. Olha, eu tenho 9 posições na tabela e 7 preenchidas. 1, 2, 3, 4. Então 5 não tem. 6, 7, 8. Então não tem 5 e 9. Não é? 5 e 9. Às vezes quando a gente erra algum desses preenchimentos e marca, depois a gente descobre quando vai fazendo o restante do sudoku. Dá uma tristeza, evidentemente. Né? Então, olha, 5 e 9. Nesta coluna eu tenho 5 ou 9. Tem um 5 aqui, então não poderia ser. Olha. Então, evidentemente, que aqui só pode ser o 9. Aí eu corto aqui. Ora, se aqui é 9, então nesta linha não posso ter outro 9. Então aqui não pode ser 9. Então aqui só pode ser o número 5. Então elimino isso aqui. Aí vamos ver o seguinte, olha, esta coluna aqui só faltam duas posições. 1, 2, 3, 4, 5. O 6 parece que não tem. Vamos ver o 7, 8 e 9. Parece então que é 6 e 9. Então ainda está 6 e 9 aqui em cima. Né? Então agora vamos analisar. Eu tenho algum 6 e 9 aqui? Não tenho. Mas eu tenho nesta linha aqui o 9. Então eu não posso ter o 9 aqui. Então aqui obrigatoriamente teria que ser o 6. Então eu risco aqui e aqui ficaria o 6. Se eu já tenho 6 aqui nesta coluna, então aqui eu não posso ter de novo o 6. Então aqui eu seria o 9. Portanto, olha aí, como ela já está ficando melhor para a gente. Né? Então aqui é um 6, viu? Então ficou um pouco feio, deixa eu escrever aqui 6. Vamos ver agora essa tabela. Né? Essa tabela tem 9 posições com 7 preenchidas. Quais as que faltam? O número 1 parece que falta. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Parece que o 8 também. Então, falta 1 e 8. São duas posições, então aqui também vai faltar 1 ou 8. Né? Então, a gente analisa, então aqui, olha. Esta linha tem 1, tem 1. Então, a gente elimina aqui. Só pode ser um 8, obrigatoriamente. Então, a gente elimina esse daqui. E aqui não pode ser nessa coluna outro 8, que era aqui embaixo. Tem que ser apenas 1. E aqui ficaria o número 1. Né? Então a gente já tem isso aqui. Observe que ele está se materializando. Ó. Nesta 1, 2, 3 colunas só faltam essas duas aqui. Nós estamos indo relativamente bem. Perfeito? Então a gente continua a batalha, que não é muito fácil. Vamos fazer o seguinte. Vamos pegar esse daqui, essa tabela, que faltam 3 posições de 9 com 6 preenchidas. 1, 2, 3, 4. Então está faltando 5. O 6 e o 7, porque eu tenho 8 e 9. São 3 quadrilhas, então aqui ou é 5, ou é 6, ou é 7. Aqui, ou é 5, ou é 6, ou é 7. Então vamos fazer a jogada. Bem, se é 5, 6 ou 7, né? Não existe mais nenhum desses aqui, 5, 6 e 7. Vamos verificar essa coluna aqui. Né? Essa coluna tem o 5. Não tem o 6 e 7, então aqui não poderia ser 5. Só pode ser 6 ou 7 aqui. Esta coluna aqui, 5, 6 e 7, tem 6, então não poderia ser o 6 aqui. Perfeito? E esta daqui, olha, tem o quê? Tem o 6, olha. Então não poderia ser o 6. Então aqui ficou assim. Aqui 5, 7, aqui 5, 7. E aqui 6 ou 7. Perfeito? Observe a jogada aqui, ó. O 6 só aparece aqui. Ele não está nessas duas. Então aqui obrigatoriamente é o 6. Então a gente coloca o 6 aqui. Porque ele não poderia estar aqui. Então aqui é 5 ou 7. Mas aqui eu tenho um 7, olha, que a gente tinha esquecido de analisar. Então eu elimino isso aqui. Aqui só pode ser o 5. Então a gente elimina isso aqui. Como não posso ter outro 5, aqui não pode ser 5. Aqui obrigatoriamente seria o 7. Perfeito? Aí olha a outra jogada aqui. Olha. Aqui eu tenho um 7 nessa
tabela com 9, aqui o 107 com o mesmo 9. Essa tabela de 9 eu tenho que ter 7. Só que o 7 não pode mais estar nessa coluna que já tem um 7 aqui, nem nessa que tem um 7. Só pode estar nesta daqui. Então o 7 obrigatoriamente é isso daqui. Olha, já ganhamos mais uma posição aqui. Ora, se aqui é um 6 e aqui pode ser 4 ou 6, aqui não pode ser 6 porque eu já tenho um 6 nessa coluna. Então, obrigatoriamente, aqui é um 4. Observou como a gente tem anotado aqui o 4, 6, 6, voltei que precisou fazer de novo isso aqui, que ele já estava anotado, né? Tem essa vantagem. Então, aqui é o 4. Como já tem um 4 aqui nessa linha, não pode ter outro 4. Então, a gente elimina esse 4 aqui. Aqui só poderia ser o 6. Como a gente observa, nós já estamos começando a quase terminar. Nós já preenchemos esse todo, esta tabela toda, esta aqui toda, esta toda, esta toda, essa aqui quase toda, né? Então, continuamos aqui com nossa saga para a resolução da questão. Olha bem, esta linha aqui só faltam duas posições. Quais são? 1, parece que 2, o 3 parece que não tem. O 4 parece também que não tem. Então, vamos continuar. 5, 6, 7, 8, 9. E se aqui faltou 3 ou 4, eu tenho duas posições, aqui também seria 3 ou 4. Então, vamos analisar se esses números já existem aqui. Aqui tem algum 3 ou 4 aqui mais? Não. Aqui tem? Tem, olha, tem um 3 ou 4 nessa tabela aqui. Eu não posso ter 2 na mesma tabela. Então, se já tem aqui, não pode ser aqui. Então, aqui só pode ser o 4. Perfeito? Ora, se nesta linha só tem um 4, aqui não pode ser 4. Então, aqui só pode ser 3. Então, eu marco aqui, já fizemos mais um. E observamos que aqui, nós só faltamos um. Qual é o que falta? 1, 2, 3, 4. Parece que é o 5, né? Então, o 5, vamos ver os demais. 6, 7, 8, 9. Exatamente. Mais uma batalha vencida da guerra. Continuando. Nesta tabela aqui, estão faltando apenas duas posições. Quais são? 1, 2, 3. Está faltando, parece que é o 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, está faltando 8. 4, 8. Então, aqui é 4 ou é 8, né? Então, a gente vai trabalhar com o quê? Nessa coluna aqui eu tenho 4, 8, não, porque eu já fiz por ela também. E aqui eu tenho também por essa tabela. Então, olha bem aqui, ó, 4, 8, eu tenho um 4 aqui. Então, não posso ter o 4 na mesma linha, que aqui é a linha. Então, aqui obrigatoriamente seria o 8. A gente marca. E nessa coluna só pode ter um 8. Que já tem aqui, não pode ser aqui. Então, obrigatoriamente, esse aqui teria que ser o 4. Então, a gente já elimina. Matamos mais uma tabela. E agora vamos para cá. Olha, essa linha aqui só está faltando duas posições. Quais são? Então, 1, 2... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Parece que é 7, 8. Vamos anotar aqui 7, 8. 7, 8. 7, 8 que falta. A partir disso aqui, nós vamos ver. Ó. Eu tenho nessa coluna aqui 7, eu tenho 8. Então aqui não pode ser 8. Aqui obrigatoriamente teria que ser um 7. Então elimina isso aqui também. Se essa linha já tem um 7, aqui não pode ser 7. Então essa aqui obrigatoriamente teria que ser 8. Olha, já foi mais uma linha concluída. Aqui falta o quê? Eu tenho aqui uma tabela em que faltam duas posições. O número 1 parece que é uma delas. 2, 3, 4, 5, parece que é o 6 é 8. Outro, 7, 8 e 9. Então aqui também é 1 ou 6. Então vamos ver aqui. Aqui eu tenho 1 ou 6? Não tenho. Aqui eu tenho 1 ou 6 na coluna? Tenho. Se eu tenho 6 aqui, não pode ter outro 6 na mesma coluna. Então aqui, obrigatoriamente, é o número 1. Como nesta linha já tem um número 1 aqui, não pode ter outro número 1 aqui. Então aqui o 6 obrigatoriamente é aqui. Então só observa, olha, nesta aqui só falta uma posição. Qual seria? Então será que seria o número 1? Vamos estar 1, olha aí, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O que é que falta? Falta aqui basicamente 1, 2, 3 e 4 posições, que essas aqui não foram preenchidas ainda, né? Vamos fazer. Olha, quais os números que poderiam dentro dessa tabela aqui preencher? Aqui já tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Parece que é o 7 e o 9. Porque o 8 eu já tenho aqui. Então aqui é 7 ou 9. Certo? Bem, 7 ou 9. Aí a gente vai fazer um estudo aqui. Por que seria isso, né? Qual seria a melhor opção? Olha, pessoal, já tem um 7 aqui. Eu não posso ter outro 7 na mesma linha. Então, aqui obrigatoriamente seria o 9. Eu elimino aqui. Se aqui já tem um 9, aqui não pode ser um 9, porque na mesma coluna só pode ter um número. Não pode ter repetição. Aqui seria o 7. Se eu já tenho um 9 aqui, nesta linha não pode ter outro 9. Então aqui obrigatoriamente seria o número 1. Se eu já tenho nessa coluna aqui o número 1, eu não posso ter outro número 1 que seria esse daqui. Então nesta daqui, obrigatoriamente seria o 9. E com isso, a gente observa, né,
que a gente concluiu a questão nosso sudoku. Eu gostaria de agradecer a vocês a atenção. Eu sei que aqui explicando a gente leva mais tempo, né? Mas você, adquirindo a prática, vai começar a fazer isso com maior rapidez e desenvolver seu raciocínio lógico. E é muito bom esse tipo de exercício. Eu gostaria de pedir que você se inscrevesse no nosso canal, continuasse a favoritar nossa aula e nos colocasse como favoritos. Até a próxima!